Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos com mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já, quero mandar um abraço, a paz do Senhor a todos os nossos inscritos e também aos nossos novos inscritos. E desde já justificar a minha ausência do comentário da nossa lição de número 2, semana passada, pois eu estava com a atividade do meu curso livre em teologia, onde concluímos e tivemos alguns trabalhos que foram passados de última hora e tiveram que sacrificar aí o comentário e para poder conseguir fazer todas as atividades e encerrar a conclusão do curso. Então, estou grato a Deus por essa conquista, praticamente aí 4 anos, e estaremos aqui, em nome de Jesus, pondo em prática aquilo que temos aprendido nesses 4 anos, e assim o Senhor permitir. Amém? Desde já gostaria de mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Irã. Irmão Irã, inscrito do nosso canal ali, congrega na Congregação da Matriz em Carpina. O nosso irmão Albérico, professor que comentou a nossa lição a semana passada e tem nos ajudado bastante. Nosso irmão Joatan também, e tem nos ajudado semanalmente com alguns documentos, alguns slides, alguns subsídios a mais para que possamos estar atualizados. Também o nosso presbítero e dirigente da escola, nosso irmão Maurício ali da Matriz, e que toma conta também da congregação em Senzala. Ao meu cunhado, Paulo José, ali do Rio de Janeiro, Cabo Frio. A paz do Senhor a todos os irmãos aí de Cabo Frio, a minha irmã, meus sobrinhos, minha sobrinha, todos aí de Cabo Frio. E também o nosso irmão que tem nos ajudado no nosso canal. Amém? Desejar a paz do Senhor a todos os professores, que hoje é o dia dos professores, e eu estava pesquisando, meditando em uma frase que poderia trazer para nós aqui neste dia, e eu foquei em apenas um versículo, cujo o mestre dos mestres, ele chegou a assim dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para mim e para você, não existe outro texto melhor para esses dias. Eu e você possamos sempre estar aprendendo com os mestres dos mestres, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Desde já, a paz do Senhor a toda a classe Atalaia, ali, nosso professor irmão Edson, nossos dirigentes ali da escola, nosso diácono Magdiel, nosso irmão João, e também o nosso presbítero local, irmão Michale. Que Deus abençoe a todas as irmãs ali. E hoje também em especial a irmã Tânia, que está completando ano, já demos os nossos parabéns e desde já estamos parabenizando aqui mais uma vez por essa data querida, amém? Então, meus amados irmãos, hoje estaremos dando a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Então, nós já tivemos a lição Livro de Jó e quem era Jó. Então, estaremos praticamente mostrando os fatos ocorridos entre 3 personagens que a gente poderia
colocar na nossa lição. Primeiro personagem Jó, segundo Deus e terceiro Satanás. E o tema da nossa lição desse quarto trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração. E desde já a lição de número 3 será dia 19 de outubro de 2020, Jó e a realidade de Satanás. Quem fala é o professor Eudson Oliveira. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, em Carpina. E o comentador da nossa lição é o pastor José Gonçalves, este homem de Deus, e que é professor também do grego e hebraico, e por essa razão a lição ela trabalha muito com essas duas línguas e acho bem e acho benéfico para cada um de nós que queremos sempre aprender mais. Então, meus parabéns aí para o comentador da nossa lição. E saímos de uma lição do trimestre passado, onde tivemos alguns contratempos, mas a lição desse trimestre está, graças a Deus. Okay? O nosso texto áureo vai nos dizer: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Então, a verdade prática, ela já nos dá uma pincelada aí do que realmente estaremos tratando nessa lição. Jó e a realidade de Satanás. Os irmãos vão nos desculpar, nos perdoar, é que estamos um pouco rouco realmente. Feriado aí, a gente tomou um pouquinho de sol, e o sol também misturado com água gelada, e deixou um pouco rouco, e a garganta um pouco inflamada, mas estaremos aqui a pedir a misericórdia do Senhor nosso Deus e poder transmitir este comentário em nome de Jesus e assim concluir com êxito. Amém? Está aí a nossa leitura diária da nossa Bíblia, da nossa lição. Peço sempre aos irmãos professores que leiam, verifiquem os textos, são as leituras, os textos, um versículo muito bom para iniciarmos a lição e compreender o que é que o comentador quer que cheguemos. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Jó, capítulo 1, do 6 ao 12, e Jó, capítulo 2, versículo 4 ao 5, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus, essa expressão, irmãos, a gente não vai entrar aqui no debate ou na polêmica, mas para alguns comentadores e intérpretes, eles entendem como sendo anjos e outros interpretam e entendem como sendo homens. Há essas duas possibilidades, porém o que vai nos guiar ou nos dar um norte é o contexto, ou o seu contexto, ok? Então, a gente não vai ter como abordar todo o versículo, porque o tempo é escasso, mas a gente vai estar trazendo aí um bom ensinamento dessa lição, assim temos nos dedicado, amém? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó adebalde? Essa expressão aí, adebalde, meus irmãos, em algumas outras traduções ou versões, a gente pode encontrar como sem outras intenções, a King James atualizada, ou interesses próprios, ou razões, a Bíblia Viva, ou NTLH. Então, o que Satanás quer dizer aí nessa expressão
será que Jó, é verdade, serve ao Senhor, teme ao Senhor, sem ter nada em troca, ou sem nada em troca, ou sem nenhum interesse, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo? É isso que Satanás quer trazer a Deus ali no seu argumento. E porventura não cercaste tu de bens a ele, tá vendo? E ele sai dando aí o contexto. E não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoaste o seu gado, e até aumentaste na terra. O que eu acho interessante, amados, que essa leitura é da Bíblia corrigida, Almeida corrigida, e eu peguei a Bíblia judaica completa. Nesse versículo 10, ela nos diz assim: Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem, e fazes prosperar o trabalho dele, e o seu rebanho multiplicar-se ao longo de toda a terra. Então eu acho interessante aí não somente a judaica, mas como a NVI também, a qualquer NVI que você pegar também vai estar essa tradução, e isso mostra a razão pelo qual Jó temia a Deus. E o seu temor diante de Deus fazia com que ele fosse protegido, guardado por Deus. Isso é fantástico. Amém? Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem dará pela sua vida. Isso aqui é um provérbio que Satanás ele utiliza desse provérbio. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja a ousadia, a argumentação que Satanás utiliza aí para o próprio Deus. O que eu admiro aqui é que a gente, indo para o Novo Testamento, Mateus capítulo 4, a gente vai ver isso também, quando Satanás ele entra ali em diálogo com o próprio Jesus, o próprio Cristo. Aí está o nosso hino sugerido da harpa cristã, da nossa lição. O objetivo geral nos diz destacar que Satanás não é um ser autoexistente. Se ele não é um ser autoexistente, ele é criatura, mas criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Isto é algo tremendo e fortíssimo, pois Satanás está bem muito mais abaixo de Deus. Amém? Os nossos objetivos específicos, amados, está assim. Primeiro, explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que os seus atributos revelam quem ele é. Então, primeiro objetivo. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E terceiro, sublinhar o ocaso do diabo. Isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. E poderíamos dizer aí nesse terceiro objetivo específico é a frustração de Satanás. A gente lendo aqui, estudando mesmo, antecedendo já o objetivo 3, o tópico 3, é como se tivesse a frustração de Satanás. Satanás foi frustrado, foi derrotado pelos seus intentos e argumentação. No tema da nossa lição, está nos dizendo o seguinte:
Na lição passada aprendemos e vimos sobre o personagem Jó, seu caráter íntimo e temente a Deus. Nesta lição aprenderemos sobre um outro personagem ou ser, criado, real e que ainda se encontra em cena, Satanás. E o estudante ali, o professor lendo a lição, ele cai nessas duas perguntas. Satanás existe? Quem de fato seria este ser? Então, a expressão Satanás, o termo hebraico está aí, significa Sartã, ou na cultura judaica, Ra-Satã, adversário, oponente, acusador, ou ainda como contrário, contentor, competidor, antagonista, rival, inimigo. Já no termo grego, Satanás é diabolos, que é no grego, diabolos é caluniador ou acusador. E diabo também do latim, diabolos com U no final, ok? E se os irmãos quiserem aprender ou se interessar um pouco mais sobre o assunto, pode fazer a pesquisa aí, o pastor e muito digno teólogo, pastor Carlos Augusto Valati, em seu Manual de Demonologia da fonte editorial. Muito bom, recomendo para aprendermos um pouco mais. Lembrando, meus amados, que todas as imagens que aqui vão ser mostradas não são imagens que a gente possa dizer são fidedignas, até então porque a época, o contexto não existia isso, não tinha como a gente trazer. Então todas as imagens elas são apenas ilustrativas. Por que isso? Porque às vezes tem gente que faz de Satanás, né, com um garfo, com um tridente, com um chifre, com o cuspindo fogo e aquela coisa toda. E nada disso, amados, nada disso representa ou realmente caracteriza Satanás. Amém? Então a gente vai ir aí no nosso refletir no tema da lição, o caráter e personalidade de Satanás. E refletir no tema da nossa lição é o slide extra que nós colocamos além do que está na lição. Amém? Então, o seu caráter, ele é um ser criado, é um ser espiritual, ele pertence à classe de anjo, é um ser maligno ou mau, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é pecador costumais, ele é acusador, ele é adversário. Sua personalidade, possui intelecto, ele é uma pessoa, E aí, para a gente entender dentro dessa personalidade, a pessoa ela pensa, ela age, ela sente, ela fala. Então a gente vê isto nessa personagem. Possui intelecto, tem emoções, tem vontade, ouve, fala, é descrito com pronomes pessoais e tem livre-arbítrio. Amém? E aí dentro do seu caráter ainda está o enganador e ele é limitado, ok? Mas algumas representações e títulos designados a Satanás. Os textos estão aí, eu não estou lendo para ganharmos tempo, mas os irmãos, na medida que forem ouvindo e vendo o slide, poderão fazer sua anotação e levar para a sua escola, para junto lá compartilhar com seus alunos e com os demais. Algumas representações e títulos designados a Satanás. Maligno, tentador, príncipe deste mundo, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, acusador, aquele que cega os homens da glória de Deus, serpente, dragão, anjo de luz, ruge como leão, chefe dos demônios. Quando colocamos chefe dos demônios aí, é a expressão Boizebu, né? Belzebu, chefe dos demônios. E o seu pecado foi o orgulho, conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ele está solto, não está preso, não está amarrado, como algumas igrejas ou alguns crentes e pastores líderes chegam a dizer que está preso. Não, Satanás está solto e está no mundo, nas regiões celestiais. Mas um dia ele será preso. Um dia ele será preso.
e depois será solto novamente, mas depois ele será condenado num lago de fogo e enxofre. Condenado ao lado não, perdão aí, irmãos. Será condenado num lago de fogo e enxofre. Aí é um erro de digitação nosso. Os tópicos a serem abordados serão o livro de Jó e a natureza de Satanás, um ser espiritual, o livro de Jó e as obras de Satanás, e o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então, observe que todo o livro ele estará baseado praticamente aí dentro desse contexto de Jó naquele período e esta grande conversa, o diálogo com Satanás ali. Lembrando, amados, que esse diálogo entre Deus e Satanás não é ou não serve como base ou como regra, como doutrina, para termos hoje a justificativa de dizer que podemos estar dialogando ou conversando com Satanás, porque Deus conversou com Satanás, porque Jesus perguntava o nome dos demônios. Isso é algo, é exceção, e não é regra, não é doutrina, ok? Então apenas deixo aqui essa recomendação, pois não podemos criar uma doutrina, uma regra para isso. Apenas interagindo com o professor, ele nos diz, uma das coisas mais perigosas é a ideia que revela determinado extremo. Isso, acerca de Satanás há pelo menos duas. A primeira tende a negar sua existência e a segunda supervalorizar a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente, ok? Então o livro de Jó não revela a realidade do diabo, revela apenas a sua ação, o seu feito. A nossa introdução está aí, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas aí a gente para o ponto central que nos diz assim: o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Amém? Ele é um ser espiritual, mas não é autoexistente, porque ele teve um surgimento, ele foi criado. O livro de Jó e a natureza de Satanás. O tema é muito propício para alguns debates, algumas polêmicas, mas a gente vai se deter na lição para que a gente ganhe tempo e possa trazer um ensinamento muito bom e eficaz e objetivo dentro da própria lição. E a gente tem algumas novidades aí no nosso slide hoje para trazer para os amados. Então, o nosso primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás, no seu primeiro subtópico, vai dizer que Satanás é um ser espiritual. E o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. E o interessante é que é justamente isso onde a nossa leitura bíblica em classe vai nos dizer, 1:6 de Jó, e vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. E a expressão Satanás, adversário ou oponente, ou contrário, contendor, competidor e assim por diante, essa expressão Satanás, o Satã, aparece no Antigo Testamento praticamente 27 vezes. E uma das coisas que eu gostaria de passar para os amados é que Satanás, a expressão Satanás, não se refere somente a Satã como o diabo, como ao diabo, como realmente o artigo definido, né, a um nome desse ser. Mas também quando ele vem sem o artigo definido, ele pode representar alguém ou algo que está também lutando contra, ou algo que está sendo como um adversário, como um empecilho. E um dos exemplos disso, meus amados, está quando Balaão estava sobre a sua jumenta e ali apareceu o anjo do Senhor. Então a expressão ali que vai nos aparecer, adversário, é Satã.
Então veja que nem sempre essa expressão vai ser designada totalmente ao diabo, a Satanás. Mas o contexto é que vai nos dizer, porque o significado são vários e um dos principais é adversário. Então o anjo do Senhor ali entrou na frente de Balaão sobre a jumenta como um adversário, como aquele que impediu, como aquele que fez com que contendesse ali para que ele não prosseguisse na sua caminhada. E isso aí a gente vai ver em Números capítulo 22, versículo 22 e versículo 32. Também nós vamos ver que Satanás se levantou contra Israel e citou a Davi levantar o censo. Então a gente vai observar que Davi ele foi induzido, ele foi praticamente motivado por Satanás, né, para fazer o censo. Embora que 2 Samuel 24:1 vai dizer que Deus é que fez isso, e a gente entende e compreende, aí não é nenhuma contradição, mas entende e compreendemos que Deus permitiu que Satanás assim o induzisse a Davi a pecar, a fazer dessa forma. E aí encontramos em Jó justamente isso, praticamente aí um total de 14 vezes com o artigo definido. E aí, quando nós encontramos com o artigo definido, nós encontramos o personagem ou ser chamado Satanás verdadeiramente, ok? Então, a gente pode encontrar isso em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 9, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, Zacarias, capítulo 3, primeiro livro de Samuel, Salmo, muitos textos. E se os irmãos quiserem saber e compreender um pouco mais, o dicionário Vine ou Vine, não sei bem aí a pronúncia, mas dependendo pode ser as duas, na página 282 também vai trazer esse conhecimento. Já no Novo Testamento, a palavra Satã aparece 36 vezes. E aí nós vemos que é um ser bastante falado, bem conhecido, e a Bíblia faz questão de apresentar ele aí nessa questão, ok? Alguns vai dizer, irmãos, a teoria, né, da queda de Satanás. E segundo o nosso pastor e teólogo Carlos Augusto Valati, ele vai dizer que existe 4 teorias quanto a isso. A Mishnah fala que Deus criara anjos e demônios originalmente assim. Então a Mishnah aí dos judeus, né, o livro dos judeus, e vai dizer que Deus criara os anjos e os demônios originalmente assim, do jeito que eles são. Flávio Joséfo, que ele chama de Flávio Joséfo, ele vai dizer que os demônios são espíritos de pessoas más, que se apodera de pessoas boas. Então isso é Flávio Joséfo. E os enoquianos, Justiniano, que os demônios são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 1 por diante. E aí a 4ª teoria vai dizer que são anjos caídos que pecaram contra Deus. Nesse texto, a gente tem 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas também, capítulo 1, versículo 6. Então, essa é praticamente o que nós também entendemos e compreendemos, não defendendo com o texto ali de Ezequiel e de Isaías para esta finalidade, ok? Então vamos lá, os filhos de Deus. Satanás e a sua natureza, ele é um ser espiritual, então ele é anjo. E nessa figura de anjo, entendemos que ele foi criado originalmente, é um anjo perfeito, um anjo que tem livre-arbítrio e que acabou pecando, conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai mostrar que alguns anjos pecaram, embora que Satanás ele não se encontre nesse texto aí, porque esse texto se refere a alguns anjos que estão presos ou aprisionados,
e Satanás está solto, mas entendemos e compreendemos que, conforme primeira carta ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, nós entendemos e compreendemos ali que o pecado de Satanás foi o orgulho. Então, o seu orgulho fez com que ele pecasse, ok? Então, os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. E isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo, ok? Então, a gente vê aí que a expressão ali é os filhos de Deus e no meio Satanás. Então, entendemos ali que Satanás é um ser espiritual, mas que não está na mesma qualificação daqueles outros anjos que foram chamados como os filhos de Deus. Porque aí há uma diferenciação, porque alguém faz uma ligação desse texto para Gênesis capítulo 6 e nós não compreendemos assim. Existe um outro aspecto que alguns acham que Satanás estava no trono de Deus, no céu dos céus, ou estava lá e se apresentou. A Bíblia ela não nos mostra, só nos mostra que os filhos de Deus se apresentaram e no meio desses filhos de Deus, desses anjos, Satanás também se apresentou diante de Deus. Podemos entender ou interpretar, conjecturar que talvez não seja realmente no céu do trono de Deus, mas seja na região celestial, entre o céu e a terra, e houve esse agrupamento, essa fala, né? Então, Satanás ele é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus que criou todas essas coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. E assim ele é uma criatura e não o Criador. E entendemos aí, meus amados, e como sendo a origem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai mostrar o seu pecado, o orgulho. Ele está solto, será preso, será condenado ainda. Ok? Então entendemos que ele é um ser criado assim como todas as outras coisas. Ok? Então vamos entender que os anjos, mesmo sendo um ser criado por Deus, mas os anjos ainda são superiores aos homens. Os anjos eles têm força e poder. Alguém talvez possa se assustar. Não, mas os anjos não têm força. Tem sim, de uma estrutura que um anjo só matou quase 2.000 homens. Né? Então a gente vê aí, você quiser ler segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 11, o Pedro, ele vai nos dizer assim, ó, eu vou ler aqui na revista atualizada que nos diz assim, 2 e 11 de 2 Pedro. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízos infamantes na presença do Senhor. Então vemos que os anjos, ele tem força e tem poder sim, ok? Então não temos como negar isso. Então aprendemos que ele é um ser espiritual, ele é um ser criado. E em que momento é que os anjos eles foram criados ou eles passaram a existir? Alguém que diga como a declaração de fé da Assembleia de Deus, na sua página, aqui no capítulo 8, página 85 praticamente, vai dizer assim: cremos e professamos ensinamento que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criado por Deus antes da fundação do mundo e que eles são seres espirituais. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus, da CGADB, justamente do ano 2017, ela vai nos dizer isto. Porém, acreditamos que os anjos realmente foram criados juntamente aí com todas as criações que Deus já fizera ali no
no livro de Gênesis, ok? Não temos uma base como o Meyer Pirmer ele chega a falar, não temos uma base realmente para afirmar quando é que eles foram criados, mas alguns comentários, alguns teólogos defendem nessa situação. Um ser criado, ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Então a gente vê aí que Satanás é um ser limitado. E por ser um ser limitado, ele não torna-se maior do que Deus por esta das outras questões. Também ele não é alta existência semelhante às outras criaturas que povoam o universo. Não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Isso, ele, por ter também os demônios, ter os outros anjos, ficou sabendo. E a gente observa que o texto aí é bem claro que Deus é que toma a iniciativa do diálogo. E tem visto o meu servo Jó? A primeira pergunta é de onde vem ele de passear e rodear pela terra. E segundo, Deus pergunta a ele, tem visto o meu servo Jó? E aí Deus é que toma a iniciativa, Deus é que abre o diálogo a Satanás. Então, Satanás é um ser dotado de personalidade, aquilo que nós falamos anteriormente no nosso slide extra. Possui sentimento, intelecto, fala, ação, ouve, etc. Ok? Então a gente vê que Satanás ele é um ser real, verdadeiro e vivo. Satanás não é como muitos ou alguns pensam ou ilustra por aí com um chifre, com muitas outras coisas. Não. Então, vamos deixar essas coisas de lado e vamos para a palavra do Senhor. Então, o livro de Jó apresenta como uma pessoa, e o livro de Jó vemos como assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. E aí, a gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 11, Lucas 4, 1 ao 13, quando ele vai tentar Jesus. E uma das expressões, irmãos, eu coloquei aí bem pequenininho, que é para os irmãos apenas verem, não era com o intuito realmente assim, mas quem puder ver é melhor, apenas para ganhar tempo aí no slide e não ficar muito longo também. E o versículo 7 que diz assim, ó, Jesus, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa expressão é formidável, que nos dá uma ideia de uma leitura assim aparente, rápida, que Deus é Deus até de Satanás, irmãos. Amém? E aí, no versículo 9, e disse-lhe, tudo isto te darei e prostrares e me adorares. Então veja que Satanás, o intuito dele ali era ser adorado, ser reverenciado. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus então respondeu e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E a Bíblia diz, então o diabo o deixou. Então isso é lindo, isso é lindo. Deus é Deus até de Satanás. Então há alguns que interpretam que Deus foi que criou Satanás, mas não entendemos desta forma, embora que há uma ideia muito forte judaica quanto a isso, mas não compreendemos dessa forma, ok? Então, entendemos que Deus é Deus de Satanás porque Deus é quem manda, Deus é quem está no controle e Deus é muito superior a ele, ok? Então, concluímos aí o nosso terceiro subtópico, que é um ser dotado de personalidade. E aí a gente já lemos, né? E Paulo ele chega a dizer em 2ª carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis significa sua perspicaz, né? Sua perspicaz, a perspicácia, a forma pelo qual ele faz, a forma pelo qual ele trabalha. E isso foi o que aconteceu até com Eva.
Paulo vai dizer que de forma bem elaborada ela acabou caindo pela serpente. E aí a síntese do primeiro tópico vai nos dizer: o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. E aí fazemos agora no nosso comentário, no nosso slide, no nosso Aprendendo com a Lição da EBD, a ligação com o primeiro objetivo específico, que é explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que os seus atributos revelam quem ele é. Amém? Então sabemos que Satanás ele existe, que ele é real, que ele é verdadeiro. Vemos as suas ações, vemos o seu caráter, vemos a sua personalidade e por esta razão Satanás é real, é verdadeiro e não está preso. Essa questão de mandei uma glória, 2 glórias, 5 glórias, 6 glórias, 7 glórias e pisa na cabeça de Satanás, isto é antibíblico. Isto não está na Bíblia. Irmão, mas a Bíblia diz que a gente pisaremos. Olha, pisaremos, aí está no futuro, não está agora. Não vai fazer isso não. Nosso segundo tópico vai dizer: o livro de Jó e as obras de Satanás, do sofrimento, acusar e tentar. Vejamos que esta é uma das características de Satanás. Do sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Isso é verdade. E provocando aí dores e sofrimentos. E a gente vai observar que, a princípio, no diálogo entre Satanás e Deus permitiu e concedeu a Satanás para que ele agisse como se fosse uma forma de teste diante de Jó. E aí a primeira coisa que o diabo atingiu foi as posses. E dentro dessas posses, 500 jumentas e 500 juntas de boi. E a perda de alguns trabalhadores. Então veja que Satanás começa agora a se apoderar. Aí, ó. E qual foi o motivo? O motivo é que os animais foram levados pelos sabeus e parte dos trabalhadores foram mortos. Então veja que Satanás usou quem aí? Homens, usou personagem, usou seres humanos. Não foi Satanás que desceu com o facão, ou desceu com a foice, ou com o tridente e matou, não. Deus usou um grupo de personagens, de homens, de seres para isso. Então por isso que lá em 1 João diz que não há mesmo mundo nem que no mundo há, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e tudo isso passa, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E aí, sempre o primeiro mensageiro foi lá e falou para Jó. O segundo momento, as ovelhas e alguns trabalhadores também foram mortos. O que foi que aconteceu? 7.000 ovelhas, perda da carne, do leite e da lã, e mais a mão de obra de alguns trabalhadores, porque Jó tinha números grandes de trabalhadores. E o que é que houve? Caiu fogo do céu e consumiu ali a todos. Terceiro momento, a perda dos camelos e alguns trabalhadores ainda. 3.000 camelos, meio de transporte, mais trabalhadores, mão de obra, perdido também, sendo fulminado aí, pois justamente foram mortos a fio de espada. E o quarto momento, a morte de seus filhos. Apenas uma observação, amados, que no primeiro momento da vida de Jó, os 7 filhos, 3 filhas aí, a Bíblia não relata, não mostra o nome deles. A Bíblia só vai relatar o nome das 3 filhas de Jó no seu segundo momento, lá no capítulo 42. Aí mostra o nome das 3 filhas, mas no seu primeiro momento, ou no seu, vamos colocar, primeiro Jó, a Bíblia não representa o nome dos seus filhos. E aí foram mortos quando estavam em uma festa, em um banquete, e veio um grande vento, um terremoto, e derrubou a casa e todos morreram. E apenas o enviado ou mensageiro para trazer a mensagem a Jó. Interessante que o texto bíblico vai dizer que
Ao acabar um de falar, o outro chegou. Acabar de falar, o outro chegou. Acabar de falar, o outro chegou. Algo simultaneamente, praticamente, um após o outro. Ok? E aí o livro de Jó exorbe Satanás, dor e sofrimento. Por último, o próprio Satanás aí provoca, atinge ou infligiu com uma doença que fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, no último momento, Satanás disse agora, vou tocar nele. E aí a expressão pele por pele. É aí um provérbio ali da época e Jó foi afetado com isto. Segundo, subtópico, acusar. Então, o livro de Jó exorbe Satanás, primeiro provocador e sofrimento, e fora as características da personalidade que nós demos no nosso slide anterior, slide extra, a gente vai ver aí acusar. Então, acusar, o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, e faz parte da sua natureza acusar, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo com ele. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, veja, peneirar, e ver se tu fica de pé, ver se tu continua a me seguir. Aí Jesus diz, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então veja que Satanás, ele é acusador, lá em Apocalipse também vai mostrar isso. Capítulo 12, versículo 10. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, veja aí, de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o terceiro objetivo específico da sua obra de Satanás é tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar. E aqui a gente coloca essa expressão quando foi lá para Davi fazer o censo, né? Então Davi foi tentado por Satanás ali fazer o censo. E a expressão tentar, segundo o dicionário dice.com.br, diz assim, que tenta, que desperta desejo, interesse, sedutor, atraente, fascinante, algo ou alguém que desperta em outra pessoa o interesse ou o desejo. Então, a tentação, o tentador, ele pode gerar isso nas pessoas, e gera, ok? E faz também parte da sua natureza tentar as pessoas. E o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos então nômades, para dizimar os bens de Jó. Isso é verdade. E isso não somente, amados, quando a questão do dor e sofrimento, a gente vai ver que algumas doenças, algumas enfermidades, na época de Jesus, Satanás ele fazia muito isso, ao ponto de Jesus curar as pessoas, expulsar demônios, cegos, aleijados, coxos, pessoas que ali estavam realmente atormentadas por Satanás. Não significa que toda doença é Satanás. As doenças são a consequência do pecado, da natureza pecaminosa, mas algumas doenças, algumas ações são geradas por Satanás sim. Amém? Então, Satanás também tem como objetivo tentar, que é justamente aí o que ele incitou a Davi, como nós falamos antes, a induzir a fazer o censo. E quantos outros, né? Tem gente que pensa que a tentação é só na questão da carne, questão do adultério, da prostituição, mas tem tanta gente que cai na tentação do dinheiro, daquilo que não lhe pertence, da barganha, né? E de outras coisas mais, fazendo com que aquilo não seja realmente de acordo com a palavra do Senhor. E a síntese e a conclusão do segundo tópico nos diz assim: no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Fazendo a ligação com o objetivo específico da nossa lição, vai dizer, afirmar que as obras do diabo são visíveis,
e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Então acabamos de ver que Satanás, dentro da sua personalidade, do seu caráter, ele não somente recebe alguns nomes, como Beelzebul, como Satã, como Diabo, Príncipe dos Demônios, maligno, tentador, príncipe deste mundo, Deus desse século, príncipe da potestade, Apolion, que é destruidor, ou no grego Abidom, que aí significa no hebraico, Abidom, Apocalipse 9:11, e também como serpente, como dragão, que pode rugir como leão. Então estas são algumas características deste Satanás. E aí o terceiro e último tópico, para a conclusão, nos diz a lição: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. É o ocaso, irmãos. Essa palavra aí, o comentador, como eu disse aos amados, ele é professor de grego e hebraico, então ele usa algumas palavras que não é do nosso convívio comum estar ouvindo, estar escutando, mas devemos entender o significado, e ele coloca aí. Primeiro, o vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. E aí ele diz: o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso, ou seja, o final de Satanás. E aí vocês lembram de quando nós lemos o objetivo específico da nossa lição lá no comecinho, o objetivo 3, que eu falei questão de dizer a frustração de Satanás. Então por que não dizer aí a frustração de Satanás? O final de Satanás foi a sua frustração, de uma forma tal que do capítulo 2 ao 3, a gente não vai ouvir mais falar, nem vai mais ver Satanás em cena, querendo dialogar com Deus acerca de Jó mais, porque ele consegue, ele foi vencido pelo seu argumento, porque Jó não servia a Deus apenas pelos bens. Jó era um homem temente, sincero, e que servia a Deus pelo que ele é. E aí existe um hino que eu acho muito bonito, que nós não adoramos pelo que ele faz, mas nós o adoramos pelo que ele é. Haja o que houver, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é Deus. E aí a gente vai ver Tiago, se eu não me engano, ele vai dizer: olha, se nós formos infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Então, aí a gente vai entender que o final de Satanás foi trágico, foi terrível, e isto nós conseguimos e estaremos trazendo aqui a queda e a ruína de Satanás. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito o livro pô-lo em evidência, nem tampouco subestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento e que era fazer com que Jó blasfemasse. Glória a Deus. Não importa a dificuldade que eu e você passamos, não importa a luta que eu e você enfrentamos, aprendemos com Jó que, mesmo que aceitamos o bem com Deus, aceitaremos o mal também com Deus. Em nenhum momento Jó delegou ou colocou sobre o que ele estava passando a Satanás. Ele delegou tudo a Deus. Até então, porque Jó não sabia. Jó era o único ser ali que não sabia de nada. Mas, mesmo assim, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, embora que eu e para você as coisas estejam difíceis, mas que eu e você possamos ser fiel a Deus, esperar, aguardar que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor, ele nos exaltará. Não importa a luta, não importa a perseguição, não importa a calúnia, a difamação,
é mentira, é engano, é engodo de Satanás. Amém. Entregue a Deus, levante a cabeça e que Deus é o nosso juiz. Ele é o nosso juiz, ele vai julgar a nossa causa. Agora, se eu e você fizermos por isso, só existe uma saída. É arrepender-se, confessar, as consequências há de vir, mas melhor é cair nas mãos do Senhor do que cair na mão dos homens. E aí a gente vai, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apotético. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. E Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo a todos os homens a salvação. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz, livramento a Jó. Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. E aí o texto vai dizer, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide no meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Isso é bonito. E aí concluímos a nossa lição, o nosso terceiro tópico, e diz assim a síntese do tópico. O livro de Jó mostra indiretamente o ocaso do diabo, o final, o que ocorreu com ele, e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Despertamento espiritual. O objetivo específico nos diz sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. E aqui eu digo mais uma vez, a frustração de Satanás. Mas, irmãos, como vencer a Satanás? Como frustrar a Satanás? Como decepcionar a Satanás? Primeiro, existe 4 recomendações básicas que a gente pode trazer aqui para eu e você nesta noite, neste dia. Primeira é, não dê lugar ao diabo. Efésios 4 e 27. Então, a primeira recomendação que a Bíblia nos dá é não dê lugar ao diabo. Ok? Foi o que Jó não fez. Jó, ele não permitiu. Amém? Segundo, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, devemos estar pronto, preparado para o embate. E nesse embate, eu e você tem que estar revestido da palavra do Senhor, de toda a armadura, para que possamos vencer, para que possamos ter a vitória. Amém? E às vezes achamos que é de todo jeito, de toda forma. Não. Terceiro, devemos resistir ao diabo, mas sujeitar-se a Deus. Então, a nossa sujeição a Deus nos fará vencer contra o inimigo, contra o diabo. E aí a versão da Bíblia judaica completa, que ela diz justamente aquela expressão do versículo 9 que nós lemos, que diz assim, quando o adversário, quando Satanás disse, respondeu a Adonai, Jó teme a Deus. Tu, versículo 10, tu colocaste um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem. Então, pela sujeição que Jó tinha a Deus, Deus o guardava e o protegia, não somente a Jó, mas toda a sua casa e toda a sua família. E o interessante é que é por onde depois Satanás começa a destruir, porque Deus permitiu, mas só não permitiu matar nem Jó e nem a sua esposa.
E em quarto e último, a gente devemos estar sóbrio e vigilante. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para vencermos, para frustrarmos a obra de Satanás. Sermos sóbrio e vigilante. E aí concluímos a nossa lição. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia, e não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o toca como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus. Amém? Apenas, amados, para concluirmos, a sugestão teológica da nossa lição, comentário bíblico Bico, muito bom, recomendo. Eu comprei ele agora há pouco, na promoção da CPAD, e recomendo este comentário, muito bom. Para o refletir, como o livro de Jó mostra Satanás, procura provar a origem de Satanás, mas mostrar como ser real. Então aprendemos que Satanás, no livro de Jó, é um ser real. Ele é um ser espiritual e dotado de personalidade. Como o prólogo do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Ele provoca dores, sofrimentos, doenças, enfermidades. Além de infligir dor e sofrimento, que o diabo faz? É capaz não somente de fazer dores e sofrimento, mas também acusar e tentar. E como Deus se mantém ao longo de quase todo o livro de Jó? Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala mais alto. E aí concluímos. Desde já agradecemos a todos os inscritos no nosso canal, que Deus abençoe a todos, e curta, comente, compartilhe e se inscreva. Chegamos aí cerca, se eu não me engano, irmãos, eu tinha anotado, mas eu perdi aqui onde eu coloquei, e o sinal de velhice é começar a esquecer. E aí, mas se eu não me engano, estamos em 84 inscritos. E eu faço aqui a votação aos irmãos para chegarmos ao número de 100 ou mais de 100 até o final deste ano. E para isso, eu preciso da sua ajuda, do seu apoio, da sua bênção neste projeto, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Que Deus abençoe a todos. E se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima semana comentando a lição de número 4, o drama de Jó. Que Deus abençoe a todos os professores, que Deus dê uma boa aula e um bom aproveitamento em nome de Jesus. Amém.